não negocie com o inimigo da tua alma. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, porém ele não cedeu às tentações do Satanás. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se você é o Filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e os anjos irão segurar nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, depois ele teve fome. No versículo 3, o Satanás tentou a Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo estava com muita fome. Ele já foi falando para Jesus: ordene para que estas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus tem poder para transformar pedras em pães. Praticamente ele estava dizendo para Jesus assim: você transforma as pedras em pães, depois você vai comer os pães, e não terá mais fome. Jesus prontamente disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Jesus, sendo o Filho de Deus, veio na terra em forma humana. Ele também tinha fome. No versículo 8, o diabo levou a Jesus Cristo para um monte muito alto, e o diabo mostrou para Jesus Cristo todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse para Jesus: se você se ajoelhar, e me adorar, eu irei te dar tudo isso que você está vendo. Os reinos do mundo que o diabo oferece são prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, adultério, vícios. Os demônios gostam de álcool, de maconha, de cocaína, de nicotina. Eles usam os corpos de muitas pessoas. Muitos não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém faz macumba, coloca tudo que os demônios gostam, bebidas alcoólicas, cigarros, e muito mais. Os demônios adoram ver pornografias, na TV, na internet. Quem crê adora deuses feitos de gesso. Na verdade está adorando os demônios, deuses feitos de gesso, que não veem, que não andam, que não o ouvem. Não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. O diabo mostrou para Jesus Cristo as orgias que acontecem no mundo. Quem faz a vontade do inimigo das almas, está muito contente com as orgias que acontecem no mundo. Quanto mais melhor. Jesus não aceitou as ofertas que o diabo lhe ofereceu. Ele disse assim: vai-te, Satanás. Infelizmente muitos aceitam os presentes que o diabo oferece. Não se importam que depois da morte irão morar com ele. Vamos ler no livro de Apocalipse,
Capítulo 20, versículo 10. O que vai acontecer com os que fazem a vontade do diabo? E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Assim está escrito, assim vai acontecer. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. A maioria não querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, não querem trocar de Senhor, não querem ter Jesus Cristo dirigindo as suas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Preferem ceder às tentações do inimigo das almas que não exige nada. Para obedecer a Jesus de verdade, tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. É por isso que a maioria não querem nem ouvir alguém falar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. As consequências das desobediências irão chegar. Prezado ouvinte, o diabo não quer que você se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele quer te levar para morar com ele. Ele já está condenado por Deus. Você está vivo, ainda não está condenado por Jesus Cristo. Porém, você tem que se converter em vida. Caiu no inferno, já era. Depois da morte não tem mais a segunda chance. Você tem que recusar os presentes que o Satanás oferece, que são as práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Você tem que aceitar o presente que Jesus dá, que é a salvação da alma do fogo do inferno. Não tem outro jeito de se escapar do fogo do inferno, é só através de Jesus Cristo. Você tem que aceitar a Jesus Cristo, você tem que se arrepender dos pecados, você tem que se confessar para Jesus. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos 16, versículo 15. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Lembre-se, o diabo oferece as orgias que tem no mundo. A maioria aceitam os presentes que o inimigo das almas oferece: prostituição, adultério, vícios, pornografias. Porém o final será o lago de fogo. Jesus Cristo oferece o paraíso de Deus para os que se convertem ao verdadeiro evangelho dele. Cada um escolhe qual Senhor quer seguir. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, lutou contra ele e venceu, usando as armas espirituais que Jesus oferece. Pense nisso, ouvinte. Aceite a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. É só Jesus que pode salvar da condenação eterna no inferno sem Deus.